Olá, bem-vindos a mais um vídeo de uma série de vídeos dedicados a explicar como se resolvem equações diferenciais do segundo grau e de que forma é que elas estão relacionadas com sistemas de amortecimento. Então, o que é que nós temos aqui? Um problema relacionado com o arranha-céus. Temos um arranha-céus que está sujeito a ventos muito fortes, com rajadas muito fortes, predominantemente de norte. E para contrabalançar a oscilação que o vento causa no edifício, esse edifício no seu topo tem um sistema de amortecimento representado por este esquema aqui, que consiste numa massa de 600 toneladas que está sempre sobre carris, sobre rodas em carris. Portanto, a massa pode girar para a esquerda e para a direita, neste caso mais corretamente para norte e para sul. E essa massa está presa a um sistema de amortecimento, que por sua vez está preso ao edifício. O que é que faz este sistema? Este sistema faz que quando o vento dá uma bufatada no edifício para ali, para sul, a massa, devido à inércia, ela tem tendência a continuar no mesmo sítio. Então o edifício vai vergar para a direita, mas como a massa tem tendência a ficar no mesmo sítio, o sistema vai comprimir, o sistema de amortecimento vai comprimir. E depois dá-se o processo de amortecimento. Temos os dados do enunciado, temos a massa 6 vezes 10 à quinta kg, a constante elástica da mola do amortecedor 30 vezes 10 à quinta Newton por metro. Reparem que eu tive o cuidado de pôr tudo em notação científica e tudo com 10 à quinta, que facilita os cálculos. E a constante de amortecimento viscoso do amortecedor B vão ser 24 vezes 10 à quinta Newton vezes metro por segundo. Vou fazer aqui um truque para simplificar os cálculos. Qual seria a lógica aqui? A lógica seria, quando o vento bate no edifício e o edifício se começa a deslocar para sul, a lógica seria ligar o cronómetro nessa altura. Mas se nós ligarmos o cronómetro nessa altura, vamos ter muita dificuldade depois em fazer cálculos. Então nós vamos fazer um truque. Nós só vamos ligar o cronómetro quando o edifício comprimiu o amortecedor ao máximo. Portanto, o edifício estava quietinho, vem uma rajada de vento, bate nele, ele vai vergar um pouco para sul, até que chega a um ponto que não verga mais e depois começa a retroceder, devido ao efeito amortecedor. Nesse ponto de compressão máxima é quando nós vamos ligar o nosso cronómetro. Ou seja, a velocidade no instante zero vai ser 0 metros por segundo, porque é o sítio onde o edifício parou para começar a recuar depois, e a posição no instante zero vai ser 0,05 metros. Isto também é um dado do enunciado. O edifício, na sua primeira compressão, na maior de todas, ele comprimiu 5 cm. Ele mexeu 5 cm. É este dado que está. Com base nos dados que foram dados no slide anterior e nestes aqui, vamos tentar responder a 5 perguntas. A primeira, de que tipo de amortecimento estamos a falar? Nós já vimos nos vídeos anteriores que há 3 tipos de amortecimento. A linha B, caso haja oscilação, calcula a sua frequência em hertz. C. Quanto tempo demorou o edifício a estabilizar abaixo dos 2% da deformação máxima? Considera o pior cenário. Nós, quando formos resolver esta linha, há de chegar uma altura em que vamos ter que escolher opções. E nessas opções nós vamos considerar sempre os piores cenários. Portanto, no fundo, o que é que esta linha está a dizer? Está a dizer assim, olha, vê lá quanto é que é 2% do máximo que o edifício oscilou e conta quanto tempo é que demorou até o sistema de amortecimento de trazer o edifício para essa zona, para essa margem de segurança. Ok, a linha D, que velocidade tinha o edifício, passado 1 segundo de ter atingido a compressão máxima. E a linha E determina a frequência da solicitação sísmica que colocaria a estrutura em risco por fenómeno de ressonância. Quando lá chegarmos, logo vamos ver o que é isto. Não é nada de especial. E nós já falámos nisto, penso que foi no vídeo anterior. Ok, então na linha A, nós vamos construir a equação diferencial do fenómeno, dividimos tudo pela massa, isto fica logo muito mais simples, e chegamos à equação característica que é isto aqui. R² mais 4R mais 5 igual a 0. Quando nós resolvemos a quadrática para esta equação característica, chegamos à conclusão que as raízes são complexas. O que é que nós vimos nos vídeos anteriores? Quando nós encontramos raízes complexas nestas equações diferenciais, significa que o sistema é do tipo C, ou seja, é um sistema subamortecido. E vão haver oscilações do sistema. A linha A está respondida. A linha B, caso haja oscilação, já vimos no slide anterior que sim, vai haver oscilação, calcula a sua frequência em R. A frequência de oscilação é o ômega. O alfa nós sabemos que é calculado desta maneira e o ômega é calculado desta. Portanto, ômega I, que é a componente complexa da raiz, não é? É igual a B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Quando nós resolvemos isto, e, portanto, estes são os fatores que aparecem na equação característica, está bem? O B, o A e o C da equação característica. Quando nós resolvemos isto que é um complexo, cortamos os I's e concluímos que a frequência de oscilação é 1 radiano por segundo. Vamos converter isto para hertz, é só dividir por 2π e temos a resposta da linha B, 0,16 hertz. Portanto, no fundo, o inverso disto é 6, mais ou menos. Isto significa que o edifício faz uma oscilação, um ciclo completo, a cada 6 segundos, sensivelmente. Linha C. Quanto tempo demorou o edifício a estabilizar abaixo dos 2% da deformação máxima?
considero o pior cenário. Bem, vamos calcular quanto é que é estes 2% da deformação máxima. É 0,02. Quanto é que foi que ele deformou? É dado no enunciado 5 cm. É 0,05 metros. Ou seja, os 2% de deformação máxima é 1 milímetro. E agora, para podermos passar para a frente, temos que descobrir a equação da posição do edifício em função do tempo, YT. E nós sabemos que, nos casos subamortecidos, essa posição em função do tempo é uma constante, que nós ainda não sabemos quanto é, vezes é levantada menos 2t, cosseno de t. Se vocês não estão a perceber esta parte, significa que não viram o vídeo anterior, e talvez o outro vídeo antes também. Ok, temos a equação da posição, mas não sabemos quanto é que vale a constante. Para calcularmos a constante, temos que usar as condições de fronteira. Nós sabemos que, no instante zero, o edifício estava na posição 5 cm. Na posição vamos substituir 0,05 e onde está o tempo vamos pôr 0. Lembram-se que quando eu disse no princípio que ia ser útil nós ligarmos o cronómetro apenas quando o edifício estivesse a comprimir o amortecedor no seu máximo. Isso é para nós conseguirmos fazer este cálculo aqui. Estes zeros aqui vão dar muito jeito, porque sendo 0 é 1, e é levantado a 0 também é 1, e graças a essa simplificação nós conseguimos calcular esta constante, e a constante vale então 0,05. O que significa que a nossa equação da posição em função do tempo vai ser 0,05 é levantada a menos 2t, cosseno de t. Já temos a equação da posição bem definida. E agora, queremos saber quanto tempo decorreu até o edifício oscilar menos de 1 milímetro. Eu sublinhei aqui oscilar a vermelho para fazer uma chamada de atenção. Quando eu falo em oscilar aqui, não estou a falar de um ciclo completo, não estou a falar da amplitude total do edifício, está bem? Porque o edifício, o vento bate-lhe, ele comprime o amortecedor, depois ele vai oscilar, o amortecedor vai empurrar o edifício para trás, ele passa pela vertical, vai andar um bocadinho na direção contrária ao vento e depois vai outra vez para o outro lado e vai oscilar umas quantas vezes. Eu não estou a falar da oscilação completa, eu estou a falar do centro até à máxima distância desse centro. Então, nós temos que pegar na equação da posição, como não interessa se foi para trás ou se foi para a frente, nós vamos colocá-la em módulo e vamos dizer assim, nós queremos que o módulo da posição do edifício seja menor que 1 milímetro. O que é o YT? É aquilo que está ali, colocamos isso em módulo e continuamos a resolver esta na equação. A equação está aqui, esta exponencial é sempre positiva. Então nós podemos tirá-la para fora do módulo, ela passa para aqui e chegamos a esta equação. O problema, esta equação é transcendental, não existe uma maneira analítica de resolver isto, tínhamos que usar métodos numéricos, mas não sei se vocês se lembram, que no enunciado diz para nós considerarmos sempre o pior cenário possível. E qual é o pior cenário possível? O pior cenário é que quando o edifício chegou a esse ponto, que tanto pode ser y igual a 1 milímetro como y igual a menos 1 milímetro, depende se ele estava a comprimir o amortecedor ou se estava a distender. O pior cenário possível é que, quando o edifício chegou a essa posição, ele estava no auge de uma oscilação. Ou seja, se a posição y igual a 1 milímetro ou y igual a menos 1 milímetro corresponder a um auge de uma oscilação, isso significa que o edifício estava a desacelerar, porque ele tem que desacelerar até zero para depois começar a fazer a oscilação ao contrário. Estão a perceber? E essa desaceleração que o edifício faz quando está no auge das oscilações, consome tempo. Portanto, se nós considerarmos que o edifício estava num desses pontos, estamos a considerar o pior cenário possível. O cenário em que passou mais tempo até chegarmos aos 2% da deformação máxima. Sendo assim, quando é que o edifício está ou no y igual a 1 milímetro ou no y igual a menos 1 milímetro? É quando o cosseno é 1. O cosseno, ou menos 1. O cosseno vai variar entre menos 1 e 1, e esses pontos correspondem ao auge das oscilações. Então o que nós temos que fazer é, considerando o cenário pior, assumir que o cosseno de t é 1 ou menos 1. Quando aplicamos um módulo, fica cosseno de t sem como sendo 1, ele desaparece da equação. Ficamos com uma equação extremamente simples. Aplicamos o logaritmo natural aos dois lados, resolvemos em ordem a t e descobrimos que, passados 1,96 segundos de se iniciar a compressão máxima, o edifício começa a oscilar abaixo dos 2% dessa mesma deformação. Agora há aqui uma coisa curiosa, lembram-se, nós tivemos que considerar o pior cenário, considerámos que o edifício estava no auge de uma oscilação, quando isso aconteceu. Por métodos numéricos é possível calcular que, na realidade, ele demorou menos 6 centésimos de segundo do que aquilo que nós calculámos, demorou 1,93. Porquê que demorou menos? Porque o pior cenário possível não se estava a verificar. Ele não estava no auge de uma oscilação. Ok, esta linha está resolvida. A linha D. Que velocidade tinha o edifício passado 1 segundo de ter atingido a compressão máxima? Esta é a equação da posição. A velocidade do edifício é a taxa de variação temporal da posição. Por palavras mais simples, é a derivada
da posição. Se nós derivarmos, obtemos esta expressão que está aqui, e agora só temos que calcular a velocidade em t igual a 1 segundo. Se começamos a contar o tempo quando se deu a compressão máxima, e se eles perguntam qual era a velocidade 1 segundo depois, então é t igual a 1, substituímos na derivada, descobrimos que o edifício, 1 segundo depois de efetuar a compressão máxima, estava a deslocar-se a menos 13 milímetros por segundo. A linha E determina a frequência da solicitação sísmica que colocaria a estrutura em risco por fenómeno de ressonância. O que é que isto quer dizer? O edifício tem uma frequência natural. Eu ensinei isso, não sei se foi no vídeo anterior, se foi no outro. Tem uma frequência natural que é muito fácil de calcular. Se eventualmente houver algo, pode ser o vento, pode ser um sismo, pode ser outro edifício que oscila contra aquele, sei lá. Qualquer coisa que faça ao edifício vibrar a essa frequência, que adicione energia nessa frequência, pode levar ao colapso da estrutura. Portanto, o que eles estão a perguntar aqui é, se houver um sismo, qual é a frequência que pode trazer problemas? E essa frequência vai ser a frequência natural do edifício. Como é que se calcula? Há duas maneiras, pelo menos. Nós vamos simplesmente calcular a raiz quadrada do K sobre M, em que K é a constante elástica do amortecedor e o M é aquela massa, 600 toneladas, que estava lá no meio do edifício. E isto vai dar raiz de 5, ou seja, 2,24 radianos por segundo. Para ficar mais fácil de perceber, 0,36 Hz. Um sismo que tivesse esta frequência, 0,36 Hz, seria o pior cenário para a integridade do arranha-céus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações sobre física e matemática. E até à próxima.